Fala galera, Gui Ferraro chegando com mais um Na Cena aqui hoje. Vou falar sobre Senhor dos Anéis versus o Hobbit. E na época de chat do Senhor dos Anéis, lá em meados dos anos 2000, meu nickname era Torongil. Quem sabe quem é o personagem Torongil, comenta aí. E vai ganhar um prêmio, vai ganhar um bônus comigo. Vem comigo! Muito fala-se sobre o filme de O Hobbit e o filme ser muito ruim, o filme ser chato, mal adaptado, essas coisas todas. Criou-se uma expectativa muito grande sobre o filme, sobre a adaptação, principalmente porque foram mais de um filme. Então assim, eu vou explicar para vocês, vou contar para vocês por que o filme do Hobbit é tão ruim comparado com o Senhor dos Anéis, tá entendendo? Por que a história do Hobbit é pior do que o Senhor dos Anéis? O Senhor dos Anéis é muito melhor que o Hobbit, basicamente é isso, eu vou explicar pra vocês, tá? Assim, pra começar, vamos lembrar que o filme do Hobbit são bons filmes, a trilogia do Hobbit são bons filmes, ótimos filmes, porém com problemas, e eu vou explicar esses problemas. Problemas basicamente técnicos, que eu não vou entrar nesses detalhes, e problema de personagens e na sua história, e vou dizer para vocês que a culpa é do Tolkien, infelizmente. Primeiro, para explicar para vocês o porquê o Hobbit é pior do que o Senhor dos Anéis, os livros, a essência dos livros, tá? Que é a essência dos livros que também estão nos filmes, tá bom? Vamos lembrar disso. Vou explicar para vocês o que é arco de personagem, tá bom? Arco de personagem é uma coisa muito importante nas histórias, muito importante em Senhor dos Anéis e muito importante em O Hobbit, tá? E existe uma grande diferença sobre isso nos dois livros. O arco de personagens é uma linha imaginária que a gente pode visualizar na nossa mente, na nossa escrita, sobre um personagem. O personagem, ele começa de um ponto e ele vai até o outro ponto, certo? Do começo até o fim dessa linha. Luke Skywalker, ele começa lá bobão, lá vivendo em Tatooine bobão, até se transformar num Jedi fodão. Ele passa pelo treinamento, passa por algumas aventuras, passa pela famosa recusa. É o famoso arco do herói, né? Só que esse arco do herói nem sempre é o arco do herói, né? São arcos de diversos tipos de arcos. O mais famoso é o arco do herói, que é usado há muitos anos. Então, isso é um arco básico. Ele está aqui no começo, de uma maneira mais simples, e vai acabar passando por esse arco, por esse meio, por essas situações, por esses objetivos, por essas mudanças, até chegar ao ponto final, que é onde que define como ele ficou a partir daquela viagem, daquela aventura. Então, o Luke Skywalker começa de uma maneira e vai terminar em outra no filme, correto? Do Star Wars. Podemos também ver um arco contrário, um arco do vilão, de certa forma. Arco negativo, tá? O Heisenberg, ele começa em Breaking Bad, ele começa do bem, começa lá legal, e vai terminar de uma maneira pior do que ele estava, tá? Ele é uma pessoa muito pior. Então ele passa pela transformação por causa do câncer, né? Obviamente vai ter spoiler no vídeo, os obstáculos para aquelas doenças, vai evoluindo como personagem chefe do tráfico, passando pelas pessoas, matando pessoas, até ficar naquela situação do episódio final, né? E morrer. Então assim, ele tem todo um arco piorado. Então isso é um arco negativo, tá? Então basicamente é isso. É começar de uma maneira e evoluir para outra. Essa outra evolução pode ser negativa ou positiva, tá? Então é basicamente isso, é um arco de personagem. Você começa X e termina Y. Vou começar A, termina Z. Começa B, termina E. Em Senhor dos Anéis, o livro e filme, praticamente todos os personagens
Eles têm arcos, eles têm motivações, eles têm objetivos e eles têm mudanças. Eles começam de uma maneira e terminam de outra, exatamente como os exemplos que eu citei, do Luke Skywalker e Heisenberg e Walter White. Personagens do Senhor dos Anéis, eles têm curva dramática, tá? Eles têm curva dramática, especialmente os principais, tá? E eu vou mostrar isso para vocês. Diferentemente dos personagens do Hobbit, esses personagens do Hobbit, eles não têm curva dramática. Só 2 personagens têm curva dramática. O próprio Thorin, que é a sua curva dramática, em especial a mais dramática do filme, e o próprio Bilbo, ele tem também curva dramática, né? Os outros personagens, eles não têm curva dramática. Eles começam de uma maneira e terminam da mesma maneira. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que isso faz com que os personagens e a história do Senhor dos Anéis ela seja muito, muito melhor do que a do Hobbit. Porque os seus personagens, eles são a essência da sua história. Eles são aquilo que vai trazer os leitores, né, aqueles que leem e aqueles que veem o filme para dentro da história. São os personagens que vão atrair isso. Então, quanto mais personagens você tiver com arco dramático, com objetivos estabelecidos, com personalidade mais interessante, os personagens mais detalhados, com mudanças, com significados, muito mais você vai ter riqueza em seu texto e em sua história. Os personagens do Hobbit, a história do Hobbit, faz com que a gente crie muita expectativa, né? Porque a gente acha que seria um filme muito melhor do que O Senhor dos Anéis, mas não tem como ser, tá? Os personagens da comitiva do Thorin, os anões, eles são personagens muito mais de força braçal, muito mais de acompanhamento, de companheiro de história, né? Eles não participam exatamente, era muito importante na história em si. Eles não fazem coisas decisivas na história. E a história também não tem a história deles dentro da história. Vocês entendem o que eu quero dizer? Por exemplo, o Sam tem um arco dentro da história do Senhor dos Anéis. O Pippin tem um arco, entendeu? O Boromir tem um arco. Em O Hobbit a gente não tem isso. Então, os anões eles estão lá como apoio ao Turin, mas eles não têm essa profundidade narrativa, essa profundidade dramática e essa curva de personagens que eu estou dizendo aqui para vocês. Explicar e lembrar, personagem por personagem do Senhor dos Anéis, as mudanças, os arcos deles, basicamente, tá? São um simples resumo de arco dos personagens, para a gente lembrar e ver como isso realmente é uma verdade, tá? O Frodo começa lá, tímido, um rapaz interessado em aventuras, do Bilbo, em leitura, né? E aí ele aceita a jornada, vai criando confiança, vai ficando destemido, vai ganhando uma força, vai ganhando uma energia e acaba ficando um outro hobbit no final de sua jornada. Ele se torna um cara estranho, ele não é mais como ele era antigamente. E ele acaba decidindo também ir embora para Valinor, naquele penúltimo navio, nos Portos Cinzentos, porque ele já não está mais apto a ficar naquela cidade, porque aquilo já não é mais o que era antigamente para ele. Fez tudo o que ele passou, toda a dor, tudo que ele passou, o sofrimento para carregar um anel, fora a energia ruim que tinha naquilo, fez com que ele mudasse e se transformasse numa outra pessoa. Então ele tem um arco dramático, ele tem uma evolução. Sam é um mero jardineiro, capacho do Frodo, que era muito amigo do Frodo, né? E ele tem um dos arcos mais legais, porque ele também era um cara inocente, não sabia como chegar na Rosinha, ele era apaixonado por ela, mas não sabia como falar com ela. Ele tem um super humilde, e aí ele vira um cara destemido, honrado, né, que aceita o fardo de ter que carregar o Frodo, de ter que ajudar o Frodo, e volta todo confiante,
né? Vira prefeito da cidade, do condado, e ele vai se tornando cada vez maior, né? Até que ele tem que ir embora também e decide ir embora tempos depois para Valinor. Lógico, depois de ter os filhos com a Rosinha, ficar velho, tudo. Merry e o Pippin têm arcos bem parecidos, assim, né? O Merry era um bom vivan, gostava de uma erva, ficava lá curtindo a vida, meio playboyzinho e tal, não sei o que lá. E ele passa a se envolver na história, ele passa a se envolver, a temer pela sua cidade, pelos seus amigos, né? Ele começa a criar uma carga de responsabilidade, de se destemido, tanto que ele enfrenta o Rei Bruxo, né? Junto com a Elwyn, né? Ele tem um arco de dramaticidade, de luta, de dedicação. Ele quase morre, né? Ele enfrenta o medo, o poder de um anel com os Nazgûl ali. E depois ele volta e vira um cara honrado, né? Um cara ali na Vila dos Hobbits muito reconhecido por isso. Pippin também, ele enfrentou vários monstros, enfrentou trolls no livro, né? Ele passou por diversos momentos perigosos e difíceis, viajando com o Merry e com os entes, né? Formou a da Eva maluca lá, cresceu de altura, né? Junto com o Merry, né? Cantou pro Rei Theoden, ajudou a salvar o Rei Theoden, que depois se mata, né? Depois vai matar o Troll, vai lutar. Então ele tem um arco, ele vira o Cavaleiro de Gondor e o Merry Cavaleiro de Rohan. O Aragorn nem precisa dizer, né? O arco dele é o mais importante do livro, depois do Frodo. É o cara que tinha dificuldades em se aceitar a herança, o poder do seu fardo, de ser o herdeiro do rei, né? De ter que herdar o reino dos homens, faltava-lhe confiança, talvez faltava-lhe hombridade, maturidade, né? E ele vai se transformar no rei que precisava ser na hora mais importante. Boromir, um homem inteligente, forte de Gondor, com personalidade complexa, que tinha problemas né, ali em aceitar o Aragorn como o novo rei, né, como o novo futuro rei de Gondor, né, de aceitar o anel nas mãos do Frodo, e ele sofre com isso durante o primeiro filme e termina aceitando o fardo, termina entendendo que aquilo era preciso e termina aceitando o Aragorn como o futuro rei de Gondor e morre assim. Gimli é um anão desconfiado com o povo élfico, né? Super honrado das tradições anãs, super destemido, mas acaba criando uma amizade muito forte com o príncipe elfo, né? Com Legolas. E no final eles se tornam amigos. Então o que acontece? Ele começa de uma maneira totalmente desconfiando, resmungando, não gostava de elfos, não se enturmava, não tinha amizade, respeito, né? Até que ele passa pela Galadriel, que dá um pedaço da mecha do cabelo, vira amigo do Legolas, passam por várias coisas juntos e se tornam fortes parceiros de luta, de guerra, até que ele também é concedido para ele mais tarde uma passagem para Valinor. Legolas, a mesma coisa, tinha um pouco de problema com o anão e tal, né? Ele até respeitava mais o Gimli do que o Gimli respeitava ele, mas ele sabia dessa problema do Gimli, então ele não se envolvia muito. Mas aos poucos eles se tornam muito amigos, e ele também tem um arco de que ele vai se transformar depois no rei da Floresta das Trevas, assumindo o trono mais pra frente no final do livro, né? Gandalf, ele tem um dos arcos mais interessantes, né? Porque ele morre como cinzento. Ele morre como cinzento, mas ele volta evoluído como Gandalf o Branco, né? E ele completa a sua missão, né? Que é ajudar
o portador do anel e os homens a vencer a batalha contra o Sauron, a última batalha contra o Sauron. Essa era a grande missão dele ali naquela época. Então ele começa de uma forma, para numa metade, se sacrifica, mata um mal que estava lá há muitos anos, volta evoluído, volta melhor, ganhou um bônus e volta para proteger e dar uma nova esperança, uma nova luz e um novo caminho para os humanos se transformarem. E depois ele vai embora para Valinor, tendo feito a sua missão e ganhado como recompensa e ir embora. Eu poderia continuar citando alguns outros personagens muito importantes no livro. Elwyn, Faramir, os dois têm arcos muito importantes. Começa de uma maneira, né? Ela é aquela moça que ninguém respeitava, mostra que é uma baita guerreira, uma baita princesa ali, sobrinha do rei. Mata os Nazgûl, casa com Faramir, né? Ela estava apaixonada pelo Aragorn. Faramir também aprende a tentar ganhar o respeito do pai, não ganha, mas continua da mesma forma lutando, e assim vai, vira um senhor de Osgiliath, né? Um protetor. Aí tem o Theoden, tem o Elmer, tem o Denethor, tem o Saruman, tem o Língua de Cobra. Todos eles têm micro-arcos interessantes que começam de uma forma e terminam de outra. Tá? Todos esses personagens. Agora vejamos o Hobbit, o filme e o livro. Balin, ele tem um arco de riqueza, porque ele começa pobre, termina rico e vira o Senhor de Moria, né? No Senhor dos Anéis, o Gimli vai atrás dele, mas ele já está morto. Os outros anões da comitiva não tem arco, né? Quem sobrevive, quem não morre, sobrevive e fica rico, só tem isso, né? Como apoio. O Thorin, ele tem o arco mais importante, porque ele começa parecido com Aragorn ali, com problemas, um grande problema para poder conseguir voltar ao reino dos anões, né? O seu reino, porque ele era o grande herdeiro direto, né? O Aragorn ainda teve muita gente antes do rei da Montanha Solitária. Então ele tem que enfrentar os próprios problemas, os próprios medos, as próprias inseguranças. Ele está perdido, né, no reino perdido, sem confiança, e ele precisa colocar os anões de volta ao topo, né, com aquele reino. Né? Ele precisa fazer com que aquilo ajude os anões a terem um algo a mais, porque eles não têm, estão perdidos naquela época, né? Os anões daquela região da Montanha Solitária e etc. Lógico, a gente tem também a questão da cobiça, da ganância, poder corrompendo ele, né, aquela coisa de querer sempre mais, o ouro de tolo. Ele tem esse arco, faz com que ele comece de uma maneira, termine de outra, e vai morrer por causa disso. Smaug, ele é um vilão limitado, né? Ele é um vilão mediano. Ele não tem um grande arco, uma grande evolução, né? Depois que ele sai ali da montanha, ele acaba se ferrando de certa forma, né? Ele acaba ficando falho, né? Ele é desafiado ali e acaba perdendo, né? Ele dá uma má sorte, né? Ele se sente muito poderoso, mas acaba caindo. O Gandalf, ele tem uma missão que ele consegue cumprir, e os anões cumprem, né? Que é tirar o Smaug dali e ajudar os anões a se recompor. Ele não tem um arco muito grande, muito interessante, dramático, né? Ele não tem nada tão importante assim como no Senhor dos Anéis, que ele faz mais coisas assim, ele tá mais ligado a tudo que acontece. Até porque ele foge várias vezes, né? Ele some durante as histórias e tal, e a gente vai entender onde ele estava durante todo esse tempo que ele sumia, né? Era importante, mas era importante para outras coisas. O Bilbo tem um arco muito bom também, né?
jovem, imaturo, né, aventureiro, né, com desconfiança, né, mas sempre querendo fazer, entender as coisas, e consegue, né, consegue fazer a sua aventura de uma maneira muito mágica. Confiante, rico, misterioso, famoso, vira um dos maiores, se não o maior hobbit do condado e dos livros de Tolkien. Fica uma disputa entre Bilbo e Frodo, mas eu acho que talvez o Bilbo seja mais famoso do que o Frodo naquele universo. Bom, claramente o Peter Jackson ele quis, junto com as roteiristas, colocar um arco de romance entre o elfo e a anã, porque isso ajudaria, né, e ajudou a colocar mais humanidade, mais desenvolvimento, mais coisas no personagem, né, do anão, né, e também criando um personagem de uma elfa para deixar tudo mais humano, mais interessante, porque como ele não tinha personagens interessantes nesses outros anões, eles quiseram criar um laço de amizade e carinho com que a gente se sinta mais próximo desses personagens com a relação ao amor entre eles, né? A mesma coisa em colocar o Legolas, né? Porque o Legolas ele estava vivo naquela época, só que o Tolkien ainda não tinha criado ele. Então ele colocou o Legolas lá para poder trazer mais personagens ricos e interessantes e até o personagem que a gente já conhecia, né? Para poder trazer mais coisas boas, assim, interessantes para a gente. Eu creio que eles quiseram criar as conexões de juntar os dois livros com os apêndices para poder formar um único universo, né? A Guerra do Anel. Então eles trouxeram aquelas coisas do Conselho Branco, né? Aquelas buscas do Gandalf com Dagast, né? Então, para poder fazer com que a gente pudesse ter mais um conteúdo que o Tolkien não teve tempo de fazer para a gente. Ele nunca conseguiu estabelecer uma linha junta dos dois livros. Então ele colocou no apêndice. E o Peter Jackson fez isso tudo juntando os dois filmes, como se fosse uma só grande história, entendeu? Agora, falando um pouquinho da série do Anéis do Poder que vai estrear, a gente tem trechos de contos e trechos de histórias dos apêndices e no Silmarillion e no Contos Inacabados, a parte de Númenor caindo, a parte dos Anéis do Poder com Sauron. Tem grandíssimos personagens ali, grandíssimos personagens, que não tem exatamente desenvolvimento, né, na sua história, né? Não foram muito estabelecidos, não tem tantos arcos assim, não tem tantos detalhes de períodos das suas histórias. Então, vai ser muito legal eles poderem pegar personagens como Gil-galad, Elrond, Elros, Galadriel, Elendil, Isildur, Elros, né? Quem mais? Mais um monte de personagens e poder melhorar, detalhar, fazer as histórias, né? Pegar os detalhes e botar uma história nela, entendeu? Por isso que eu acho que a série vai ficar muito interessante, porque eles vão conseguir fazer arcos dramáticos em momentos cruciais da história, que a gente sabe que existe, mas a gente não conhece exatamente a história, entendeu? Esses detalhes. Então é por isso que eu acho que vai ficar muito bacana pra gente. Senhores, basicamente, a Senhor dos Anéis, ela é um livro em que a gente tem grandíssimos personagens e por isso ele tem 1.200 páginas e faz com que seja uma história espetacular, uma obra-prima. E o Hobbit é um bom livro, é um livro ok, né? Um livro legal pra caramba, um livro divertido, filmes legais, com problemas muito técnicos de CGI, né? E que não conseguem bater de frente com o Senhor dos Anéis, não conseguem transparecer uma história gigantesca, porque as histórias são muito desniveladas, tá?
porque o Tolkien escreveu em tempos diferentes e momentos diferentes, né? E quando ele escreveu O Senhor dos Anéis, ele estava com um pensamento de algo muito maior do que quando ele escreveu O Hobbit. Então a gente só tem de agradecer, né? E pensar nisso quando a gente for lembrar de querer comparar o Hobbit e O Senhor dos Anéis. Não tem como comparar. O Senhor dos Anéis é muito melhor. Agora é só esperar pela série, comentar aqui, assistir o vídeo que eu fiz, que está aqui sobre o Anéis do Poder. Eu contei exatamente o que eu acho que vai ter na tela da série, o que eles estão preparando. E um grande abraço para vocês.